Brasil desrespeitou a soberania de um país. E, coincidência ou não, desrespeitou a soberania da mais antiga democracia do mundo, os Estados Unidos da América. No momento em que você manda tirar do ar e aplica uma multa enorme sobre uma plataforma americana, como era o antigo X, e sobre o Rumble, você está, sim, cometendo um crime. Quando você pega um cidadão norte-americano como Elon Musk, quando você pega Rodrigo Constantino e o Paulo Figueiredo, que tem nacionalidade americana, e transforma essas pessoas em réus no Brasil e quebra todas ou seja, tira do ar todas as redes sociais dessas pessoas, inclusive os ganhos dela, contas bancárias, vai tudo se perde tudo, você está cometendo um crime. Que primeiro essas pessoas devem passar pelo devido processo legal. Até onde eu sei, nenhuma delas passaram pelo devido processo legal. Nem Daniel Silveira, que fez um vídeo em que ele devia ter passado pelo devido processo legal. O caso é um caso de processo e não um caso que envolva a soberania nacional. No momento em que eu não posso criticar a Suprema Corte do Brasil, não posso criticar o presidente do Brasil, não posso criticar ninguém, eu estou sob o viés de uma censura. E outra coisa, pior ainda, a Suprema Corte no Brasil censura somente um lado da história. O outro lado pode fazer o que quiser. Então é censura para um lado, não é censura para outro. Pior ainda é que, além de nós estarmos sobre uma censura velada, nós estamos destruindo o nosso país. E aceitando, o brasileiro está aceitando a destruição. Porque nós temos que ir para as ruas. Nós não podemos aceitar o que está acontecendo. Se eu falarmos assim, isso é um viés político. Não. Eu acho que quem é da esquerda sábio e quem é da direita sábio deve ir para as ruas também. E qual que é a nossa defesa? A soberania nacional e a democracia do Brasil. A soberania nacional em que nível? Em que o nosso juiz da Suprema Corte, que é um ditador de toga, tem que aprender que nós temos a Constituição e que ela tem que ser muito bem interpretada. Talvez ele não interprete bem. Talvez ele está criou um crime chamado crime de opinião, que não existe nem na Constituição, nem no Código Penal. Nem na Constituição, nem no Código Penal. Então eu tenho o direito de falar o que eu quiser e o que deve acontecer é o que está disposto em lei. Vai seguir o rito legal. Eu sou processado e tudo será transitado e julgado. Isso é o correto. Agora não, eu corro o risco de, depois desse vídeo, ser preso. Simplesmente porque emiti uma opinião contrária ao que querem ouvir. E aí é que está o grande perigo. É aí que mora o perigo. Então, eu gostaria muito que vocês pensassem sobre isso. Esqueçam o viés político. Nossa salvação não é um político. Não é Lula, não é Bolsonaro. A nossa salvação, estou falando de nação, não estou falando de religião. Se fosse falar de religião, eu falaria que a nossa salvação é aquele que nós acreditamos. Se eu acredito em Deus, é o meu Deus. Se você acredita em outros deuses, são os seus deuses, porque eu tenho que ter respeito. Numa nação, num país laico, eu tenho que ter respeito pela sua crença. Mas a nossa salvação somos nós, brasileiros unidos, lutando pela mesma causa. Não deixando o político nos enganar, nos enrolar com a velha tática. Nós contra eles. Na verdade, todos somos brasileiros. Nossa vida é única. E nossa liberdade é única. Então nós não podemos aceitar censura no nosso país. Nós não podemos aceitar desrespeito à nossa legislação. E há sim um desrespeito enorme na nossa legislação. Há uma perseguição política que não houve nem na época em que o atual presidente, que é sim um ex-presidiário, foi preso. Ele passou por todos os ritos legais e foi condenado por pelo menos 32 juízes. É muita gente para condenar uma pessoa. Há uma perseguição, assim, implacável neste país. Hoje é contra um político, ou contra alguns políticos, ou algumas pessoas que são chamados de influenciadores ou jornalistas, que têm um viés diferente. Amanhã sou eu, você ou qualquer outra pessoa que possa ter um viés também diferente do atual.
Então tome muito cuidado, porque a ditadura, ela não pega somente um lado, ela pega os dois lados na hora certa. Cuidado, porque nós seremos capturados por essa censura ditatorial. Então prestem atenção e lutem pelo Brasil. Não lutem por políticos, e muito menos por uma Suprema Corte, que representa um custo muito alto. E Suprema Corte essa que nem eu nem você elegemos. Essas pessoas, nós não fazemos questão de que elas estejam lá. E, portanto, elas estão lá, nos representando, indicadas por políticos. Será que há imparcialidade nessas indicações? Então, pense nisso. E se hoje um juiz do Brasil está pagando com a lei Magnitsky por erros, por crimes, inclusive crimes contra a humanidade, isso é um... E assim, conhecendo um pouco da democracia americana, olha, um presidente americano, por mais tolo que ele pareça ser, ele jamais iria aplicar sanções baseado no que ele ouviu de fulano ou de Beltrano. Ele está aplicando porque ele sabe que é a única forma de parar um país rumo à ditadura. E que pena que nós estamos dependendo de alguém de fora para nos livrar daquilo que nós não queremos ter e viver. E você de esquerda e você de direita, pense nisso. Analise com total frieza, porque hoje sim estamos caminhando para uma ditadura. Eu espero realmente que as aplicações norte-americanas contra este, que não é juiz, é um advogado da Suprema Corte, que este juiz seja penalizado sim, com todas as possibilidades possíveis, e que ocorra até mesmo a prisão dele diante dos crimes que ele cometeu. Torço, mas torço por causa do meu povo, por causa dos brasileiros, porque eu sou brasileiro antes de ter qualquer viés político, e não posso aceitar que, como legalista, que a legislação, que as leis do meu país sejam tão desrespeitadas. Estão cuspindo na nossa Constituição, rasgando a nossa Constituição, queimando o nosso Código Penal. E os advogados estão calados, a ordem está calada, a OAB, e nós também estamos sendo calados. Muito obrigado.